Josué, algumas pessoas, alguns povos começaram a entrar dentro da cultura de Israel e Deus se viu no direito de levantar juízes para trazer juízo às nações, para libertar o povo e também trazer juízo ao povo de quem era o único e verdadeiro Deus a ser adorado. Mas neste livro em específico tem um sacerdote chamado Eli e os seus dois filhos, Ofni e Finéias. Estavam esses dois filhos que cometeram deveros pecados diante ao próprio pai e diante ao Senhor. Mas Eli não confrontava o pecado dos filhos, mas os honrava, muito mais do que honrava o próprio Senhor. Ali estava um sacerdote começando a amortecer na fé, ter os seus olhos espirituais vedados e só via os filhos e não via os erros que cometiam os filhos. Ele não sacrificava perante o Senhor para os filhos e muito menos ensinava os filhos a cometer sacrifícios e não lhe começarem a parar de pecar. Não, ele não confrontava o pecado e erro dos filhos. E Deus só olhando toda aquela bagunça lá embaixo. Só que ele foi instituído sacerdote dentro da terra de Israel, por causa dos teus pais lá na terra do Egito, a qual Deus já tinha instituído como sacerdote, para o adorar, para cuidar dos utensílios do templo. Ele não fazia isso. Ele não tinha esse amor mais com a obra de Deus, mas o seu amor era inteiro para os seus filhos. Ele amava mais os teus filhos do que amava a correção do Senhor. Para ele era muito mais importante os filhos. Para ele tinha que esconder o pecado dos filhos. E Deus olhando aquilo lá de cima, vendo tudo aquilo, imagino eu que na eternidade Samuel já tinha sido preparado muito antes de ele imaginar. Tem uma certa mulher, Ana, ela é esposa de um homem chamado Cana. Mesmo ela sendo esposa deste moço, ela não gerava filhos, ela era estéril. A outra do seu marido já tinha filhos, começou a gerar mais filhos, e ela, a única coisa que ela queria era gerar filho. Pedia ao Senhor um filho. Chegou a orar na porta do templo e Eli virou olhando para ela como se ela estivesse bêbada, embriagada. Manda ela ir. Mas ela fala: eu só quero ter um filho. É só isso que eu quero. Eli fala então: ora pelo Senhor, que Ele lhe dará um filho. Mesmo ela sendo estéril, algo que na visão humana médica é impossível. Se for a gente olhar pelo lado clínico, pelo lado médico, pelo laudo mesmo médico, é impossível uma mulher que não gera filhos, gerar filhos. É impossível uma mulher estéril gerar uma criança. Mas nada é impossível para Deus. Aleluia. Essa mulher, no seu determinado tempo, em oração, Deus dá a ela um filho chamado Samuel. Só que a oração de Ana a Deus é o seguinte: eu só quero gerar, eu quero dar à luz a um filho, mas da mesma forma que o Senhor me der esse filho, eu o devolverei ao Senhor, porque ele servirá ao Senhor em tua casa. Ele vai ser servo do Senhor. Entenda, a oração de Ana é entender que quem vai dar o Deus é filho. E a oração dela, além de entender que quem vai dar um filho é o próprio Deus, ela vai devolver essa criança ao templo. Ela vai chegar e vai consagrar este menino para que ele sirva como sacerdote na casa do Senhor. Ela gera, passa-se o tempo de gestação, nasce-se Samuel. Ela pega o jovem menino, leva até diante de Eli, toma. O Senhor lembra de mim? Eu sou aquela mulher que veio aqui a porta do templo. O Senhor disse para mim orar a Deus e que pedisse ele um filho. Ele me deu e agora eu estou entregando ao Senhor para que cuide dele e transforme ele em um sacerdote. Entregou o menino à mão de Eli. Entregou o menino a cargo da mão de Eli, ao ponto de Eli chamar ele de filho meu. Eli adotou aquele menino como se fosse membro da sua própria família. Eli adota aquela criança e começa a ensinar essa criança os deveres dentro da casa do Senhor. Mas não ensina o menino como é que é ser sensível à voz de Deus. Mas por que ele ensina? Porque Eli já não era mais sensível à voz do Senhor.
Eli já não mais recebia as palavras do Senhor dentro do templo. Eli sacrificava, Eli falava do pecado do povo e sacrificava pelo pecado do povo. Mas os próprios filhos mesmo, ele não cobrava os pecados. Eli estava escondendo o pecado dos filhos, mas já não era mais sensível à voz de Deus. Não tem como ensinar algo se a gente não puder praticar isso. Não tem como a gente dizer algo se a gente mesmo não passa por tal situação. É meio difícil, mas Eli não tinha mais essa sensibilidade à voz de Deus. Mas beleza, passa o menino um certo tempo, o menino vai se deitar. Diz a Bíblia que os olhos de Eli já estavam escurecidos. Samuel está se deitado no seu canto, Eli no outro. Antes da lâmpada do templo, a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, uma voz. Veio a palavra do Senhor a Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, eis-me aqui. Vai até Eli. Eis-me aqui, Senhor. Por que tu me chamaste? Aí Eli fala com ele: eu não te chamei, menino. Volte a deitar. Ele vai lá e deita. Outra vez a palavra vem a Samuel. Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até Eli. Eis-me aqui, Senhor. Por que tu me chamaste? E Eli fala com ele: eu não te chamei. Volte a te deitar. Ele vai lá e deita de novo. Pela terceira vez: Samuel, Samuel. Vai de novo Eli: eis-me aqui, Senhor. Por que tu me chamaste? Eli agora passa a entender. Já que não sou eu que estou chamando, e a voz fala: Senhor, porque o teu servo ouve. Vai lá e fala isso. Diz isso. Deus vai te falar. Eli já estava começando a entender que era Deus querendo falar com o menino. O menino novamente se deita. E a palavra vem quarta vez a ele: Samuel, Samuel. E ele fala: eis-me aqui. Fala porque o teu servo ouve. Deus começa a falar com ele. Deus começa a voltar para ele. Deus começa a mandar ele dizer o que era para dizer para ele. Samuel temeroso: como vai eu falar com o meu Senhor, com o meu mestre, com o meu pai na fé, que o Senhor está cobrando deles pecados e que por causa desses pecados, por causa dessas iniquidades que os filhos dele têm cometido e que ele está escondendo diante de Israel, o Senhor não vai mais receber sacrifícios e manjares deles. E não só deles, das suas próprias famílias. Porque é algo que o Senhor falou lá atrás com o povo de Israel, antes com a família de Eli. Mas agora Deus não vai receber mais o sacrifício da casa de Eli e os seus sacrifícios de manjares ao Senhor. O próprio Deus fala com Samuel. Samuel, temeroso, tem medo de falar isso com Eli e saber qual que é o sentimento que ele vai ter naquele momento. Mas quando se chega amanhã, ele tem a obrigação de falar com Eli tudo o que Deus tinha falado. Ele pergunta: o que é que Deus falou contigo, meu jovem? E ele faz conhecer a Eli todas as palavras que Deus o tinha falado. Diante de nós estão duas figuras. Uma escondia o pecado dos filhos e o outro foi levantado por Deus para pregar contra o pecado de qualquer pessoa. Um estava diante dos filhos e honrava mais os filhos do que o próprio Senhor. O outro honrava mais a Deus do que a própria a si mesmo. O outro tinha muito mais devoção ao Senhor do que o próprio Eli tinha devoção. Não entendam mal, Eli começou bem. O que matou ele foi a cegueira espiritual e o amor demais aos filhos. Para que ao ponto de não falar com eles sobre os pecados que eles tinham começando a cometer. Ele começa a ficar cego na fé. Ele começa a ficar cego espiritualmente. E começa a parar no tempo. Ele para no tempo e para ele não tem mais avanço espiritual, porque ele estava cego espiritualmente. Mas aí Deus levanta Samuel para abrir os seus olhos e dizer tudo o que Deus haria de fazer. E assim foi feito como Deus tinha falado. Por causa dos pecados dos filhos, por causa da cegueira espiritual do sacerdote, tivemos que ver, toda Israel teve que testemunhar os dois filhos de Eli serem mortos.
a arca da aliança ser levada embora de Jerusalém, e eles terem que olhar o único sacerdote que era para confrontar o pecado dos próprios filhos morrer por desgosto. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que levanta Samuel como sacerdote, profeta e juiz dentro de Israel. Deus levanta Samuel para pregar a tua palavra verdadeira e genuína àqueles que cometeram pecados. Deus levanta Samuel para fazer sacrifício para o Senhor, para poder expiação de pecado do povo. Deus levanta Samuel para ser um juiz e entregar a lei diante ao povo. Mas Deus levanta Samuel para ungir Saul como rei. Deus levanta Samuel para ungir Davi como rei. E daquela mesma forma que a arca da aliança foi levada de Israel, vem Davi com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, chega e fala: está faltando algo dentro de Israel. O que é que está faltando, Davi? Nós temos que buscar a arca da aliança lá na casa de Obed-Edom. Por quê? Porque a presença de Deus tem que estar dentro de Israel. Glória a Deus. Por causa do pecado a presença foi embora, mas por causa da humildade de um homem, porque Deus levantou um grande homem, agora a arca da aliança tem que voltar de novo para Israel. Aleluia. Fala, Pai. Fala, Jesus. Por causa de um pecado de um, por causa de um pecado de dois, por causa do esfriamento na fé do pai desses dois, a arca da aliança foi embora. Mas por causa da obediência de Samuel, por causa da devoção de Davi, o homem segundo o coração de Deus, a presença de Deus está voltando de novo para dentro de Israel. Glória a Deus. Enquanto ela volta, Davi salta dos pulos, Davi baila na presença do Senhor. Muita gente vê aquilo com bons olhos, muita gente olha aquilo, que maravilha, a presença de Deus está voltando. Mas tem gente que não gosta de ver a gente dentro da presença de Deus. E eu vou falar rasgadamente aqui, para quem está aqui dentro buscando a presença do Senhor, Satanás não gosta nada. Levanta aquelas pessoas lá fora para poder falar blasfêmia, para poder profetizar coisas ruins na vida da gente, para até mesmo fazer sacrifícios a entidades, para que nós não continuamos no nosso caminho na fé. Mas aí vem Deus nesta manhã dizendo: a minha presença é muito maior do que qualquer entidade, a minha presença é muito maior do que qualquer blasfêmia, a minha presença é muito maior do que qualquer maldição, porque a minha presença, ela é muito maior do que qualquer coisa que vocês poderiam imaginar. Aleluia. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Por causa de pecado de dois, por causa de não confrontar o pecado de dois, a presença foi embora. Mas por causa da obediência de um homem, por causa de um coração devoto, um homem segundo o coração de Deus, a presença retorna para dentro. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Eu vou repetir. Por causa de dois. A presença é muito verdade, maior do que qualquer Pai. maldição, porque a minha presença, ela é muito maior do que qualquer coisa que vocês poderiam imaginar. Aleluia. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Por causa de pecado de dois, por causa de não confrontar o pecado de dois, a presença foi embora. Mas por causa da obediência de um homem, por causa de um coração devoto, um homem segundo o coração de Deus, a presença retorna para dentro. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Eu vou repetir. Por causa de dois, por causa do Pai, a presença foi embora. Muitos de nós ouvimos dentro da nossa própria casa: não vai valer nada. É só um vagabundo. E os vizinhos concordando com as maldições que os próprios pais estavam trazendo aos seus filhos. Mas aí Deus fala nessa manhã: mas por causa da obediência de vocês,
se permanecerem na obediência, se forem segundo a minha vontade, o meu coração, a presença voltará para dentro de vós. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus Cristo. Glória. Foi embora. Foi embora, voltou. Mas quando nos movemos na obediência, a presença não vai embora. Glória. A presença ela permanece Aleluia. em nossas vidas. Santo, santo és o teu nome. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Ficar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.